Fala pessoal, você que já imprimiu aquela peça e na hora de testar ela, viu que ela ficou, nossa, não ficou na resistência que eu esperava, assista esse vídeo, que esse vídeo certamente vai te ajudar. Só que antes, o Luiz tem um super recado para você. Para você que tá aqui, o cara que tá querendo imprimir alguma coisa muito resistente, primeira coisa que você tem que fazer, materiais de qualidade. Para isso, corre lá no site da Formotion 3D, aproveita e usa o cupom que a gente tá dando aqui como agradecimento, hashtag obrigado para você estar assistindo mais um vídeo de Formotion 3D e pode ir lá no site para você pegar esse desconto e aproveitar para imprimir mais peças com uma melhor resistência. Você sabe diferir o que é uma resistência ao esmagamento do que é uma resistência a um esforço de flexão? Já lançamos aqui nesse canal um vídeo de resistência ao esmagamento para diferentes materiais. Só que agora a gente vai trazer um conceito muito importante e uma técnica que vai te ajudar quando você quiser uma resistência à flexão, pessoal. E o porquê disso? Porque a flexão ela vai ter um esforço totalmente diferente do que a gente trouxe naquele vídeo. E importante, a forma como você vai modelar, construir, configurar no fatiador vai fazer total diferença para a resistência da sua peça. E para isso, a gente vai trazer um exemplo cilíndrico, que geralmente são peças que ficam mais fáceis para você aprender esse conceito. Primeira coisa, né, quando a gente tem a compressão, né, a flexão, na verdade, a flexão ela funciona na peça de duas maneiras, né? A parte de compressão, que é o lado onde a gente tem a flexão, e a parte da tensão, onde a gente tenta esticar o material. Because they put the material out where the actual compression and flexure is inside of the beam. As it bends, the top spreads and the bottom compresses. Então, numa peça ali que a gente está fazendo, a gente tem essas duas forças agindo no mesmo momento. E o que acontece quando a gente tem duas forças nesse sentido? Ela acaba quebrando, ela parte. E aí a gente tem aquela clássica conceito de impressão 3D que a peça 3D sempre quebra na camada de impressão. É uma verdade. Porém, a gente não pode esquecer que ela quebra porque a peça é oca. Obviamente, se você imprimir cada vez uma peça mais sólida, você vai ganhando maior resistência de compressão, né? Maior resistência a parte de flexão que a gente possa ter na peça. E por que isso? Porque toda vez que a gente aumenta a área de impressão, então o material da borda da peça, a gente consegue ter uma maior resistência, tanto a tração quanto a compressão. E isso garante que a gente tenha uma maior resistência à flexão. Várias forças aqui ao mesmo tempo, mas é exatamente isso. Então, para a gente ter uma peça mais resistente, precisamos ter uma camada maior. Só que se a gente aumentar só a camada, será que resolve o nosso problema? E outra pergunta, será que se eu preencher a peça totalmente, vai atender realmente a minha aplicação de uma forma otimizada? Não esqueça, pessoal, que a impressão 3D ela envolve tempo e material. Aqui, a gente vai trazer uma técnica para vocês que a gente vai conseguir otimizar material e o tempo. Parem e pense, quando você tem uma peça, essa peça oca, você pensa que você tem aquela casca e gera esse esforço, ela quebra. Tá? Mas e quando eu vou gerando algumas geometrias internas? Lembram em alguns vídeos que nós já trouxemos aqui no canal que quando a gente traz um preenchimento interno na peça, isso gera geometrias, seja em forma de colmeia ou outras que tem dentro do fatiador? Exato, agora pense nisso e agora, se a gente criar geometrias que proporcionem uma concentração e uma resistência maior a essa parede? Sim, isso é possível, por meio de cilindros em volta dessa peça. Because now there is more material around the outer edges because you're filling in the walls rather than simply having the infill go out to the outer skin and then coming back. This is a way more reliable way to produce more material. E isso vai propiciar uma maior resistência na parede. E aí, por quê? Porque a própria impressora, quando você vai fatiar essa geometria, ela vai entender que tem alguma coisa ali que ela precisa contornar. E nesse contorno que ela faz, ela acaba gerando uma maior parede da peça, né? Não necessariamente só cilindros, mas você pode pôr outros tipos de geometria. E aí, um ponto importante é a gente tomar muito cuidado para a gente não ter, como posso dizer, um descolamento entre uma impressão, né, uma linha de impressão e outra. Então, pra gente deixar, isso acaba deixando a peça um pouco mais frágil se eu tiver um ar entre elas, mais ou menos isso. A gente precisa ter geometrias que aumentem meu contorno de peça na parte do círculo, né, externo, onde eu vou ganhar mais massa, onde eu vou ganhar mais parede, né, mais material,
só com que eu não perca tanto tempo que nem uma peça sólida, onde eu tenho que imprimir uma camada completa toda vez, um preenchimento completo toda vez. Então, é muito importante a gente analisar isso. A gente vai mostrar aqui alguns tipos de geometria que a gente pode fazer e qual que seria o resultado disso, né? Como que ele se comportaria aumentando aí a parte de resistência dele. Exatamente, pessoal. Só que é muito importante. A gente trouxe um exemplo aqui de um cilindro, mas isso pode variar e deve variar para cada geometria. Então, não adianta, vou pegar esse exemplo que eu vi lá no vídeo do pessoal da Formost e aplicar exatamente um cilindro numa peça que eu tenho aqui. Tomem muito cuidado, porque você pode até fazer um efeito reverso, pessoal. O que seria esse efeito reverso? Você criar um concentrador de tensão. E esse concentrador de tensão, ele pode gerar uma quebra muito mais facilitada, até mesmo com um esforço muito menor do que você espera, tá? Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. É um conteúdo aqui que a gente traz que é um conteúdo mais técnico, sim, mas que mostra para vocês uma solução que talvez você esteja enfrentando esse problema no seu dia a dia. Mas pensem sempre a geometria que você vai propiciar. E principalmente, a geometria ela tem que propiciar mais material nessa parede. Será que ela realmente está gerando isso de uma forma, da forma que a gente trouxe aqui no canal? Importante, isso talvez seja legal você testar. Faça os testes para você criar corpos de prova para você fazer esses testes. Para que quando você faça uma peça funcional mesmo, seja para o cliente ou para você mesmo, você já ter esse entendimento dos diversos tipos de resistência que você pode causar para diferentes geometrias. Então a gente pode ter geometria simples, na verdade 100 geometrias, né, aí em torno de uns 200 newtons, né, de força, e pode ter geometrias complexas para chegar até 500 newtons de força, e obviamente tudo vai depender um pouco da sua aplicação. Obviamente a gente tem um impacto entre tempo e consumo de material, sim, porque a impressão está aumentando, né, a deposição de material dela ali. Mas você tem um equilíbrio muito, né, uma diferença muito grande de força que você pode estar aplicando na sua peça. Então depende muito da aplicação técnica que você está fazendo, né? Então é um jeito de mostrar para você que não precisa utilizar um preenchimento 100% para você garantir uma peça com maior resistência à flexão. Aí você se pergunta, poxa, vocês trouxeram esse conteúdo pra gente aqui, mas eu não tenho uma aplicação tão técnica no meu dia a dia que eu possa usar esse tipo de técnica. Cuidado, talvez às vezes você pense, poxa, isso só é utilizado na indústria, algo do tipo, aí que você se engana. Vocês já fizeram aquele suporte para parede, um suporte para algum eletrodoméstico seu, e no final, poxa, você viu, poxa, não deu certo, deixa para lá. Com uma técnica dessa você resolve esse problema. Então, reflita, pense nas configurações, como a gente sempre traz aqui no canal, mas talvez a solução seja realmente essa que a gente trouxe, de talvez colocar uma geometria interna que você nunca pensou e imaginou colocar na sua peça. Avalie sempre a posição de impressão que você está fazendo, e se você quer aumentar talvez a sua resistência e você desenhou a sua peça, garanta que talvez tenha uma geometria a mais lá dentro, para que a impressora 3D entenda que aquilo ali precisa ser preenchido de alguma forma. Então você consegue aumentar, obviamente, a resistência da sua peça e garantir que não tenha problemas ali na sua aplicação. Então, uma dica super útil que você pode aplicar em qualquer cenário, seja para pendurar a chave, para pendurar joias, né, um suportezinho que você está fazendo para sua casa, ou até mesmo para realmente uma aplicação técnica que você precisa usar a impressão 3D para fazer um protótipo e garantir que não tem uma falha por ruptura ali naquela peça. Exatamente, pessoal. E você, tem esse problema com resistência de peças em qualquer impressão que você já fez? Se sim, deixa aqui nos comentários. Talvez seja uma outra técnica que a gente possa trazer um vídeo adicional aqui no canal. Lembrando que as resistências, elas não são iguais em todos os casos. Isso vai depender muito do esforço que você vai aplicar na sua peça. Então, se tiver algum problema, alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente traz uma aplicação exclusiva para o problema que você está tendo. Exatamente. Muito obrigado por mais um vídeo. Deixem seus comentários aqui. Se ficou confuso ou se quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, deixa aqui que a gente vai providenciando para vocês. Até a próxima!